Toda empresa, seja lá qual for o porte, o segmento, precisa de um planejamento estratégico, seja para elaboração pela primeira vez, revisão ou mesmo para remodelagem do planejamento atual. Se a sua empresa hoje sofre com alguns desses 5 problemas que vou apresentar agora, isso significa que você precisa investir urgentemente no seu planejamento estratégico. O primeiro são os custos mais elevados que o necessário. A questão principal aqui é: você consegue saber qual é o custo médio para o seu negócio, de acordo com o seu porte de empresa e setor de atuação? O segundo é o desconhecimento das dificuldades da própria organização. A pergunta que eu sempre faço quando eu visito algumas empresas é: você consegue identificar os reais problemas e desdobrar esses problemas nas causas raízes para elaborar o plano de melhoria? O terceiro problema da falta de planejamento é que as empresas se tornam mais sensíveis às crises econômicas e políticas. Neste caso, qualquer oscilação do mercado pode ser ameaça para a sua empresa. E muitas vezes você não consegue se antecipar à concorrência, identificando as oportunidades que surgem no cenário de negócio. O quarto problema dessas empresas sem o planejamento é que elas não possuem um posicionamento claro e não fidelizam os clientes. A falta do foco no negócio e da consistência das ações prejudica a construção de uma marca forte. E o quinto, dentre os principais problemas, é a dificuldade de crescimento. Geralmente, os gestores dessas empresas sem planejamento estratégico não conseguem delegar ações para suas equipes. Centralizam todas as decisões e vivem apagando incêndios. Poderíamos passar aqui mais tempo levantando várias situações causadas pela falta de planejamento. Mas eu acredito que você já percebeu que as empresas precisam de direção e o caminho que gere clareza para as equipes e líderes gerarem resultado. O planejamento estratégico oferece esse tipo de orientação. Essencialmente, um plano estratégico é um roteiro para atingir os objetivos do negócio. Sem essa orientação, não há como saber se uma empresa está no caminho certo para atingir os seus objetivos. Para tanto, gosto muito de trazer 4 aspectos que são essenciais para o desenvolvimento da estratégia da sua empresa. Primeiro, a missão. O planejamento estratégico começa com uma missão que oferece à empresa um senso de propósito e direção. A declaração de missão da organização descreve quem é, o que faz e para onde quer ir. As missões são geralmente amplas, mas acionáveis. Por exemplo, uma empresa de consultoria pode procurar ser líder em ferramentas e serviços de consultorias digitais. Na sequência, um outro aspecto muito importante são os objetivos. A maioria dos planejamentos define os objetivos de acordo com as metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, realísticas e com prazo determinado, ou outras metas mensuráveis objetivamente. Metas mensuráveis são importantes porque permitem que os líderes de negócios determinem o desempenho da empresa em relação à missão geral. Na sequência, nós temos os planos de ação. O planejamento estratégico está diretamente relacionado ao planejamento tático de negócio e de curto prazo, ou seja, mais operacional, e que pode ajudar os líderes de negócios na tomada de decisões cotidianas que melhor se alinham com a estratégia do seu negócio. Por fim, e não menos importante, nós temos o controle e avaliação. O planejamento estratégico ajuda os líderes de negócios a avaliar periodicamente o progresso em relação ao plano e fazer alterações ou ajustes em respostas às mudanças nas condições do cenário de negócio. Como resultado, os líderes de negócios podem ter que revisar esse plano estratégico para redefinir os objetivos ou alterar as métricas de desempenho. E agora eu convido a você a ficar atento, não deixe de assistir o próximo vídeo que abordaremos um assunto muito interessante e que muitas empresas ainda têm bastante dúvida.